Então, gente, vamos resolver as questões do simulado, tudo bem? E nas questões de simulado ali, foram 5 questões referentes a todo o conteúdo, ou seja, teve exercício que tinha movimento uniformemente variado, que era livre, lançamento vertical e o último que a gente viu, o lançamento horizontal. Então vamos lá. A primeira questão, ela fala o seguinte: um veículo move-se com velocidade constante de 36 km por hora. Ao seu lado, um outro veículo trafega com velocidade constante de 54 km por hora. Assinale a alternativa que indica qual será a distância em quilômetros entre esses veículos após um intervalo de tempo de 5 minutos. Então, o que a gente precisa identificar ali? Vou ativar aqui a câmera para vocês. Então nós precisamos identificar qual é a distância entre eles. Repara que não há uma mudança de velocidade, porque são dois carros totalmente diferentes. Né? Nesse caso aí, eles só mudam, né? Ele só quer saber qual a distância que cada um deles percorreu. Então aqui eu posso fazer de duas formas. A primeira forma é eu calcular a distância que cada carro percorre e depois subtrair, ou, como ele é um movimento uniforme, calcular a diferença dessa velocidade. Então, só anotando aqui, nós temos aqui o carro 1. Nosso carro 1 ele tem uma velocidade de 36. E o carro 2 ele tem uma velocidade de 54. Então ele pergunta a distância após 5 minutos. Então o grande problema que a gente tem aqui é o que? A nossa velocidade ela está em km por hora, nosso tempo está em minuto. Então precisamos converter. Então uma ideia simples, já que eu tenho dois caras que estão em horas, eu converter esse minuto para hora. Como que eu faço? Só fazer um R de 3. Uma hora representa o que? 60 minutos. Então eu vou ter ali que 5 minutos vão representar x horas. Então eu vou ter 60x é igual a 5, x é igual a 5 sobre 60. Isso aqui vai dar 1 sobre 12. Então, eu tenho 1 sobre 12 horas. Tudo bem? Então, se eu quero saber a velocidade, se eu quero saber a distância que ele percorre, velocidade é distância sobre tempo. Ou seja, se eu quero saber a distância, minha distância é velocidade vezes o tempo. Então, só multiplicar por 1 sobre 12 que eu vou achar o resultado. Então, no meu carro 1, vai ficar 36 vezes 1 sobre 12. Isso aqui vai dar 3. No outro vai dar 36 vezes 1 sobre 12. Opa, desculpa, é 54. 54 dividido por 12. Eu acho que não dá número inteiro. Dá 4,5 km. Então, se a gente quer a diferença entre um e outro, a diferença vai ser 4,5 menos 3. Ih, cacete. 1,5. Vamos ver se eu não errei o gabarito. Letra C. 1,5. Então, a distância é igual a 1,5. Uma outra ideia para poder resolver essa questão seria o quê? Como a velocidade é constante, eu tenho um cara 54 e outro 36, eu posso fazer a conta como 54 menos 36,
Ou seja, eu faço a conta como se o cara tivesse 18 km por hora. 18 vezes 1 sobre 12, né? 18 dividido por 12, 1,5. Então daria o mesmo resultado também. Dúvidas? Miguel? Conseguiu entender a questão? Beleza. Então vamos para o próximo. Questão então número 2. Uma parte móvel, um móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo durante 4 segundos. O deslocamento do móvel foi. Então repara que agora o meu móvel está se movendo com uma velocidade que varia. E como que eu sei que ela varia? Simplesmente porque ele fala que o móvel estava parado e ele desenvolve uma aceleração. O que é aceleração? É variação da velocidade. Então, nós vamos ter ali, na questão 2, que a aceleração ela é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Nós temos que a velocidade inicial dele é zero. Por quê? Porque ele estava em repouso. Nós temos que o tempo é 4 segundos. Então o deslocamento do móvel foi. Então vamos lá, a gente quer saber o deslocamento dele. Então, como eu estou lidando com uma variação da velocidade, estou lidando com um movimento uniformemente variado. Se é um movimento uniformemente variado, significa o quê? Que eu posso simplesmente, eu tenho 3 equações para poder resolver essa questão. Então a primeira equação é a equação do sorvete, at ao quadrado sobre 2, a outra é v igual a v0 mais at, a outra é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado, mais 2a ds. Quem eu quero? Eu quero minha distância final. Como que eu faço para identificar? A fórmula, eu marco o que eu tenho e o que eu quero. Então esse cara é o que eu quero. Já quem eu tenho? Eu tenho minha velocidade inicial, tenho aceleração, tenho tempo. Então, repara que, se eu quero achar a minha distância, eu tenho que utilizar quem? A primeira equação, ó, porque eu tenho tudo menos zero. Se eu utilizo a segunda, eu vou achar quem? Minha velocidade final. E na terceira equação, para eu achar minha distância, eu preciso da velocidade final. Então aqui eu tenho duas opções. A primeira, utilizar a segunda equação para achar a velocidade final, depois joga aqui e resolve. Ou eu uso uma equação que tem tudo. Então é mais fácil utilizar a equação que tem tudo, né? Então vamos atrás dela. Então a gente vai ter ali S, que é o que a gente quer descobrir, S0 de onde ele parte, né? Velocidade inicial é 0, porque ele estava em repouso, tempo 4, aceleração 3 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Então eu vou ter aqui, ó, 4 ao quadrado 16. Então cortou, deu 8, 3 vezes 8, 24. Então ele vai andar 24 metros. Vamos ver ali se o gabarito está certo. Gabarito letra B, 24 metros. Está certinho. Dúvidas, gente? Laura, Daiane, Miguel? Beleza. Daiane e Laura, entendendo? Tranquilo? Conseguindo entender? Beleza, que bom. Então vamos continuar.
Então, ó, já deu para ver o que? Aqui era uma questão de movimento uniforme, aqui uniformemente variado. Então vamos para o outro. Foi veiculada na televisão uma propaganda de uma marca de biscoito, com a seguinte cena. Um jovem casal está no mirante sobre um rio e alguém deixa cair lá de cima o biscoito. Passados alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar de onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre, as velocidades são nulas e a altura da queda é a mesma e a resistência do ar é nula. Para Galileu Galilei, a situação física desse comercial será interpretada como. Então aqui é um pouquinho mais de questão conceitual. A gente chegou a falar um pouquinho, né? Mas eu acho que talvez não tenha dado embasamento tão grande. Mas também não era muito difícil. O que acontece? Eu solto dois objetos, já cheguei a mostrar esse vídeo para vocês. A tendência é que os objetos eles vão cair ao mesmo tempo. Ó. Aqui, ó. Então o que acontece? No momento que eu tiro a resistência do ar, eu tenho esse seguinte experimento aqui, ó. Eu tenho que objetos diferentes, eles vão cair ao mesmo tempo. Então aqui, ó, quando eu solto uma bola de boliche e penas, tanto a bola de boliche quanto as penas, elas vão cair ao mesmo tempo. Logo, elas vão demorar o mesmo tempo para chegar no solo. Então, se eu pego, por exemplo, um objeto e eu solto ele, olha lá, ele cai ao mesmo tempo. Então, se eu solto um objeto em tempos diferentes, ou seja, eu soltei ali o biscoito, depois de algum tempinho o cara pulou. Então significa o quê? Esse mesmo tempo que o cara demorou para pegar, para pular, vai ser o mesmo tempo da queda deles. Ou seja, não tem como um alcançar o outro, porque os dois vão cair com a mesma velocidade. Então, a gente tem ali, ó, impossível, porque a altura da queda não era grande o suficiente, isso não influencia, né? A gente viu que ele não tem influência sobre a altura. É impossível porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos. Foi o que a gente viu ali, né? Nós vimos que tanto a pena quanto a bola de boliche, que são coisas totalmente diferentes, com massa totalmente diferente, elas caíam à mesma velocidade. Então, a resposta certa é a letra D. Tudo bem, gente? Dúvidas? Dificuldade nessa? Tranquilo? O que vocês acham? Tá de boa uma questão assim ou prefere mais questão de conta? O que vocês acham? Que no caso eu mandei ali, botei uma questão, tentei diversificar um pouquinho, para não ficar muita conta. Mas o que vocês acham? Pode ter uma questão assim mais conceitual? Laura, Daiane? A ideia é que pelo menos tenha um assim. Então, vamos lá. Vamos continuar. Questão número 4. O objeto é lançado verticalmente para cima de uma base com velocidade de 30 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade 10 e desprezando a resistência do ar, determine o tempo que o objeto leva para voltar à base. Então repara que aqui a gente tem aquela pegadinha que eu já havia falado para vocês há um tempinho atrás. E qual é a dessa pegadinha? Que quando ele pergunta o tempo que a bolinha leva, fica no ar, ele está levando em consideração o tempo que a bolinha vai demorar para subir e o tempo que a bolinha vai demorar para descer. Então, na verdade, o tempo que a gente vai achar, a gente tem que multiplicar por 2. Tudo bem? Então, ó, quando o objeto é lançado para cima, ele fala que a velocidade inicial é 30, ele fala que a gravidade é 10, e a gente sabe o quê?
que na altura máxima nós temos o quê? Que a velocidade final é zero, tudo bem? Então, como ele pede o tempo, vamos lá. Ficou bem fraco. Então, repara, eu tenho uma mudança de velocidade. Por eu ter uma mudança de velocidade, isso me diz o quê? Isso me diz que é um movimento uniformemente variado. Por ser um movimento uniformemente variado, isso nos acarreta em 3 equações. Então vamos lá, ó. Eu tenho a minha velocidade inicial e final e eu tenho a minha aceleração. Se eu quero achar o tempo, a equação que tem o tempo são essas duas aqui. Só que a primeira equação ela tem uma distância. Eu não sei a distância com que ele lançou, mas eu sei a velocidade. Então, a melhor forma da gente resolver a equação é utilizando a equação do meio. V igual a V0 mais AT. Então vamos lá. V igual a V0 mais AT. Como eu estou jogando o objeto para cima, essa aceleração ela é negativa. Por que negativa? Repara, quando eu for fazer o resultado aqui, ó, velocidade final é 0. Aqui é 30. Se eu deixasse ele positivo, eu ia ter esse seguinte caso. Ó. 10t é igual a menos 30. Passei esse cara para o outro lado. T é igual a menos 30 sobre 10. Menos 3. Repara que eu achei um tempo negativo. Existe tempo negativo? Eu consigo voltar no tempo? Não consigo. Então, por isso que a aceleração tinha que ser negativa. Para evitar esse efeito. Tudo bem? Mas, na verdade, a gente fez a conta certa. Então, eu vou ter ali 3 segundos. Só que aí eu tenho que o tempo de subida ele é 3 segundos. Ou seja, eu estou calculando até chegar na altura máxima. Mas ele pergunta o tempo que ele fica no ar. Logo, tem o tempo de descida. O tempo de descida é a mesma coisa. Então, 3 segundos. Logo, qual é o tempo total? 6. Então, 6 segundos, letra D. Então, cuidado, que repara que na resposta tinha 3 segundos também. Ó. Só que como ele fala, ó, determine o tempo que o objeto leva para voltar à sua base. Ou seja, ele está perguntando o tempo de ida mais o tempo de volta. Dúvidas? Perguntas? Miguel? Flávio? Daiane? Perguntas? Beleza. Então vamos lá. Considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um prédio a 125 metros de altura, em um local onde o módulo de aceleração da gravidade é 10. E tendo o alcance igual a 10 metros, nessas condições conclui-se que a velocidade com que a pedra foi lançada em metros por segundo é igual a. Então repara que esse aqui é uma questão de lançamento horizontal. Ó. Ele até fala ali, ó, considere um lançamento horizontal. Então, nesse caso, a gente tem o quê? Como que a gente resolvia as questões de lançamento horizontal? Eu tinha um movimento que era para frente, logo isso me resultava o quê? Uma combinação de um movimento uniforme e um movimento uniformemente variado, certo? Então, na minha questão 5, eu vou ter o seguinte ali, ó, que o prédio ele tem uma altura de 125 metros
em que o módulo da gravidade é 10 e ele tendo um alcance horizontal de 10 metros. Então, beleza. Ele pergunta qual é a velocidade inicial. Então, vamos lá. O que eu vou ter aqui? Ó? No caso, o que eu vou ter? Eu tenho movimento em Y e em X. Então, primeiro eu preciso identificar o que é o meu movimento uniforme, que é o nosso eixo X, né? Lembrando, X é esse cara, e o que é o movimento uniformemente variado, que é o nosso eixo Y. Então, vamos lá. 10 metros é a minha distância no eixo X. Então, a minha distância de 10 metros. Eu quero achar quem? A minha velocidade, que está em x, né? Vou lançado horizontalmente. No meu eixo y eu tenho o quê? A minha distância é 125 metros. A velocidade inicial, repare que eu lanço para frente, eu não lanço nem para cima nem para baixo. Então a velocidade inicial aqui em y é 0. Eu tenho que a gravidade é 10. Então vamos lá. Eu quero achar quem? A minha velocidade inicial em x. Em x é o movimento uniforme. Movimento uniforme só existe uma equação, S igual a S0 mais V0t. Só que aí eu tenho um paranaê, eu tenho uma questão. Se eu quero achar essa velocidade inicial, eu preciso da distância e do tempo. A distância eu tenho, está aqui. Está me faltando quem? O tempo. Então eu tenho que ir para o movimento uniformemente variado para achar quem? O meu tempo. Então vamos lá. S igual a S0 V0t mais AT ao quadrado sobre 2. V igual a V0 mais AT. V ao quadrado. V0 ao quadrado. 2A delta S. Beleza. Então vamos lá. Eu vou ter o seguinte. Eu quero calcular o meu tempo, que é esse cara aqui. Então, ó, olhando a primeira equação, eu tenho a minha velocidade inicial, tenho o meu tempo. Consigo achar, tenho minha distância. Consigo achar meu tempo? Consigo. Só que repara que minha variável, meu t, ele está elevado a 1 e ele está elevado a 2. Ou seja, eu teria que resolver uma equação de segundo grau, que daria um certo trabalhinho. Ou, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar essa equação, a terceira equação, porque com a terceira equação eu tenho aceleração, distância e velocidade inicial, acho minha velocidade final. Achando minha velocidade final, eu jogo nessa outra equação e acho qual seria o meu tempo. Depois disso, o que eu faço? Eu jogo nessa outra equação. Então essa questãozinha era um pouquinho chata mesmo. Então vamos ali. Ó. V0 é igual a V0 mais 2A delta S. Eu vou ter aqui V0 é igual a 0. 2 vezes 10 vezes 125. Então V0 é igual a 125 vezes 2, isso aqui dá 250. Então vai dar 2.500. Então minha velocidade, raiz de 2.500. 2.500 é 25 vezes 100. 25 é 5, 100 é 10. Então, na verdade, esse cara tem uma velocidade de 50. Então, achei a minha velocidade em y, final em y, né? Agora, o que eu vou fazer? Vou utilizar outra equação. Vou botar aqui de outra cor, para identificar. Então, V igual a V0 mais AT. 50 é igual a 0 mais 10 vezes t. Então, daqui eu já descubro que t vale 50 sobre 10, vale 5 segundos. Então, ele vai demorar 5 segundos para cair.
mas ainda não achei minha velocidade final. Como que eu vou achar minha velocidade inicial? Utilizando a terceira equação aqui. Ó. Então, a terceira equação vai ser S é igual a S0 mais V0t, ou seja, eu vou ter aqui, ó, só para a gente ter espaço, 10 é igual a V vezes 5, ou seja, minha velocidade é 10 sobre 5, ela é 2. Então significa que eu tenho uma velocidade de 2 metros por segundo. Ou seja, olhando o nosso gabarito, metros por segundo, letra A. Alguma dúvida? Dúvida, gente? Daiane, Laura, Miguel? E show de bola. Então aí, ó, nós temos opções. No caso, podemos fazer a revisão. Então, esse próximo simulado ele será referente a esse próximo conteúdo, a tudo que a gente já viu. Então, mais 5 questões referentes a isso. Ou nós podemos continuar com a matéria, ou seja, posso dar matéria nova, que aí é parte do lançamento oblíquo. O que é lançamento oblíquo? São literalmente 3 equações. E a gente resolve tudo. É tipo uma equação pronta. Que aí o simulado fica referente a isso, a utilizar essas 3 equações. O que vocês preferem? Gente, o que vocês preferem? Daiane, Laura, Miguel? Miguel prefere matéria nova. Laura, Daiane? Laura, Daiane, o que vocês preferem? Gente? Oi? Som? Show de bola. Então, temos 2. Beleza, todo mundo concordou. Então, o que a gente vai ver? Vamos ver agora lançamento oblíquo. O que seria o lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo é exatamente quando eu lanço um objeto com ângulo. Ou seja, aqui, ó, cadê? No lançamento oblíquo, a gente viu o quê? A gente viu o objeto quando ele cai, o objeto quando ele é lançado para frente, né? E agora a gente vai ver o objeto quando ele faz um ângulo. Igual quando a gente vai chutar uma bola de futebol, por exemplo. Então, nesse caso aqui, ó, ele vai ser lançado e ele vai fazer lá uma curvatura ou algo do tipo. A única diferença desse cara aqui é que eu vou ter uma composição. Ou seja, quando a gente fazia o movimento, eu tinha ali um eixo X e um eixo Y. Só que quando eu lanço esse cara aqui, eu não tenho mais X mais Y. Eu vou ter uma composição entre um e outro. Então, na verdade, essa velocidade aqui ela vai ser decomposta em uma velocidade em x, que a gente vai chamar de um v cosseno, e um vy, que é um v seno. Vocês chegaram a ver ângulo? Vocês sabem o que significa seno, cosseno, tangente, seno de 30, seno de 45. Chegaram a ver isso? Sabe o que eu estou falando? Hein, gente?
Não? Então vamos lá. Qual é a ideia? Nós temos ângulos, certo? Como qualquer ângulo. Então, nós temos o que? Um ângulo, é esse cara aqui, ó. Por exemplo, esse cara é 180 graus. Esse cara aqui, ele vai ser 90 graus. E quando eu tenho um triângulo, digamos que existem algumas relações entre esse ângulo. Então, quando eu tenho um triângulo, eu quero saber, digamos, esse tipo de ângulo. Então, eu posso comparar esse ângulo com base no tamanho desses outros caras aqui do lado, de um retângulo, por exemplo, de um triângulo equilátero. E como que funciona? Esse cara aqui, ó, a gente vai chamar ele de hipotenusa. Esse cara aqui, ó, a gente vai chamar de cateto. Oposto, por quê? Porque ele está oposto ao ângulo. E esse cara aqui a gente chama de cateto adjacente, que está do lado do ângulo. Então, o fato de eu ter um seno com seno, eu só vou utilizar exatamente essa relação desses lados, que vai demonstrar o quão inclinado vai estar essa reta. Em resumo, é exatamente isso. Ou seja, o que seria um cateto, o que seria, por exemplo, um cosseno de um ângulo? Cosseno de ângulo ele seria o cateto adjacente dividido por hipotenusa. Eu só estou explicando para vocês a definição deles, tá? Quando a gente for resolver os exercícios, a gente vai usar a tabelinha, tudo bem? Existe uma tabelinha pronta, tudo direitinho, que aí não tem mistério nenhum. Então, moral da história é isso aqui, ó. Eu vou ter o cateto oposto e a hipotenusa. Essa é a definição de cada um deles. E existe o quê? Para seno e cosseno, existem ângulos próprios. Por exemplo, para ângulos de 30, 45 e 60, que são os ângulos que a gente vai trabalhar. Então, moral da história. O que a gente precisa saber? São duas regras, duas equações que a gente precisa saber. Ó. Até quando vocês forem colocar, ó, caso vocês queiram buscar, lançamento oblíquo. Fórmulas. Então, as fórmulas com que a gente trabalha são duas. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ali está mostrando o alcance. Está um pouquinho misturado, mas eu vou juntar para vocês. Aqui, ó. Essas seriam as fórmulas com que a gente vai trabalhar. Cadê? Aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar com alcance máximo. Repara que no outro a gente tinha que calcular o tempo, tinha que calcular um monte de coisa. Dessa vez não, ó. Se eu quero saber o alcance máximo, ou seja, eu só preciso utilizar essa fórmula. Eu só preciso saber da velocidade dele, o ângulo com que ele vai estar trabalhando, duas vezes o ângulo, na verdade, dividido pela gravidade, que vale 10. E se a gente quer saber a altura máxima, é só utilizar esse cara. Então, por exemplo, ó, a altura máxima, que a gente chama ali de h, vai ser ó, v0 ao quadrado, seno ao quadrado do θ, sobre 2 vezes a gravidade. Ou seja, quem é esse ângulo aqui? Ó? Tempo de subida também é interessante. Talvez 3 equações como eu vou falar.
Ou seja, embora esteja um pouquinho complicado, que eu imagino, a gente só vai utilizar essas três formas. Alcance, se eu quero saber o máximo que ele alcançou, a altura máxima, que é o máximo que ele atingiu, e o tempo, que é o tempo que ele ficou no ar. Aqui é o tempo de subida, que é igual ao tempo de descida. Então, se eu quero o tempo total, é só multiplicar esse cara por 2. Simples. Como que funciona a tabelinha? Os ângulos. Então, existe uma tabela para utilizar os ângulos, sendo eles... usualmente a gente utiliza o quê? Os ângulos de 30, 45 e 60. Então, como que fica isso? Eu tenho uma tabela para o seno e uma tabela para o cosseno. Os ângulos que usualmente a gente utiliza são 30, 45 e 60. Existe até uma musiquinha para poder resolver esse cara. Como vai ficar? Eu vou fazer 1, 2, 3, 3, 2, 1, divido todo mundo por 2 e vou jogar a raiz de 2 no número em cima. Então aqui vai vir uma raiz, aqui uma raiz, aqui uma raiz e aqui uma raiz. Só isso. Ou seja, quando aparecer o seno de um ângulo, eu vou substituir, vou olhar na tabelinha e vou substituir por ele. Simples. Aqui eu tenho o seno de dois ângulos. Então, por exemplo, se eu tenho o seno de 30, é 2 vezes 30. Logo, eu vou calcular o seno de 60. E aqui é seno ao quadrado. Então, na verdade, seria o seno de 30 vezes o seno de 30. Ou seja, ia ficar 1 meio vezes 1 meio. Pegaram mais ou menos a ideia? Tá difícil? Tá... Como que tá? Hein, gente? Tá achando que tá difícil? Tá tranquilo? O que vocês estão achando? Daiane, Laura, Miguel. Laura, Miguel, Daiane. Tá tranquilo por enquanto? Não tá? Tudo bem, tá tranquilo. Então, vamos aos exercícios para vocês entenderem como que é. Para vocês terem ideia como é simples. Então, ó, lançamento, oblíquo, exercícios. Pá. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Um canhão dispara uma bola com velocidade de 500 metros por segundo, a 45 graus. Desprezando o atrito, determine o alcance máximo horizontal da bola. Então, simples, eu quero saber o alcance máximo. Então, vou anotar aqui os dados. Então, ó. Questão 2. Questão 2 eu vou ter o seguinte ali. Então, eu tenho que a velocidade é 500. Eu sei que o ângulo é 45. E ele quer saber o alcance máximo. Então vamos lá, eu vou olhar aqui, ó. Se eu quero o alcance máximo, repara, eu tenho uma equação para a altura máxima, para o tempo de subida e para o alcance máximo. Se eu quero o alcance máximo, eu vou utilizar que forma? V ao quadrado vezes seno de 2 vezes o ângulo vezes G. Certo? Então, vai ficar ali, ó, o alcance máximo, a equação é V ao quadrado vezes seno de 2 vezes o ângulo dividido por G. É só substituir isso aqui. Aí então vamos lá. V ao quadrado vai ser 500 ao quadrado. Seno 2 vezes o ângulo, 2 vezes 45, dividido por gravidade, que vale 10. Quanto que é 2 vezes 45? 90, né? 90 não está na tabelinha aqui, ó. Mas eu boto para vocês. 90 a gente vai ter como seno sendo 1 e como cosseno
ele sendo zero. Tudo bem? Qualquer coisa, imagino que vocês devam ter calculadora, né? Nada impede que vocês não estejam utilizando calculadora. Então vocês podem vir na calculadora e botar lá, ó, seno de 90. Tudo bem? Então significa o quê? Na minha conta, eu vou ter o seguinte. Vai ficar 500 ao quadrado. Esse cara aqui, ó, virou quanto? Virou um seno de 90. Seno de 90, descobrimos que vale 1 dividido por 10. Então vai ficar 500 vezes 500. 1 não, vai multiplicar por 1, que é a mesma coisa que nada, né? Divide por 10, cortei um zero. 5 vezes 5, 25. E eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então eu vou ter 25 mil metros. Alguma dúvida na hora de resolver? Dúvida, gente? Então é só pegar o seno e substituir pelo número, É, que é o 90. é isso aí. Entendi. Não tem muito mistério. Tipo, Show. é bem de boa. Né? Por exemplo, imagina que no exercício ele pedisse, por exemplo, para calcular qual a altura máxima. Então o exercício lá e falou, calcule qual a altura máxima dele. Então como que ia ficar? Se ele pede a altura máxima, eu vou utilizar quem? Essa segunda equação aqui, ó, de altura máxima. Uhum. Então, deixa eu só separar a tabelinha aqui, ó. Vai estar lá a altura máxima vai ser h igual a vezes zero ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ dividido por 2g. Então eu sei o que? Eu sei que a velocidade ela é 500 e eu sei também que o ângulo é 45. Então, ó, v ao quadrado vai ser 500 ao quadrado. Quanto que é o seno? O θ que eu vou botar 45, então vai ficar seno de 45. Quanto que é o seno de 45? Vem na minha tabelinha, ó. Seno de 45, raiz de 2, dividido por 2. Então, 2 vezes 10. Então vai ficar 500 vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2, ao quadrado, né? Porque é o seno ao quadrado, dividido por 2 vezes 10. Então, 500 vezes 500, que é 500 ao quadrado. Quanto que é a raiz de 2 vezes a raiz de 2? Dá o próprio 2, né? 2 vezes 2, 4. Então aqui vai dar 20. 2 dividido por 4, meio. E aqui eu vou ter 20. Então vai ficar, ó, 500 vezes 500 dividido por 2. Então 500 vezes 500 vai dar 250 mil. Divide por 2. Esse cara vai dar 1, 2, 5. 1, 2, 3. E divide por 20 de novo, né? Então cortou aqui. Vai dar 6, 2, 7, 0. Né? Só verificando aqui, eu só fiz certo. 25, 1, 2, 1, 2. Pronto. Dividi ele por 2. Então deu o valor certinho. Depois dividido por 20. Ah lá. Aqui é um 5, na verdade. Então eu achei o meu resultado. Então ele vai chegar a essa altura. A 6 e poucos quilômetros. E se eu quisesse o tempo? Então eu vou pegar a minha equação de tempo, vezes 0 vezes seno, dividido por g e vou calcular. E eu vou saber o meu tempo. Pegaram mais ou menos a ideia? Aham. Ou seja, não tem muito mistério.
né? É literalmente, você vai olhar, ele vai pedir o alcance, pum, vou resolver. Ele vai pedir a altura, pum, eu vou resolver. E aí, referente, por exemplo, à nossa questãozinha teórica, nós temos o seguinte análise, que é a seguinte. Quando eu lanço um objeto, eu posso ter aí três comportamentos. Por exemplo, eu posso lançar esse meu objeto a, digamos, 60 graus, ou seja, eu dou uma bicuda para cima, ele vai chegar em um determinado local. Eu posso chutar ele, por exemplo, a 30 graus, ou eu posso chutar ele a 45. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar aqui? O alcance máximo ocorre a 45 graus. Então, se eu quero chutar o mais longe possível, eu tenho que chutar a 45 graus. Senão, ele simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Ele vai subir, ele vai descer, e ele não vai fazer a trajetória. Pegaram a ideia? Aham. Né? Deixa eu ver. Os últimos 10 minutinhos. Deixa eu ver se eu consigo criar alguma animação aqui para vocês identificarem. Então, bem simplesinho. Imagina que eu tenho aqui três bolinhas iguais. Deixa eu ver aqui. Vou mudar só a aparência delas. Deixa eu ver se eu mudo o plano. Vou botar isso aqui no plano A mesmo. Aqui, digamos que eu tenho uma velocidade, por exemplo, de 10. Digamos que eu esteja chutando meu corpo a 10 com ângulo por radiano por segundo. Ah não, que velocidade angular. Aqui, ó, ângulo. Pronto, 30. Então eu tenho um que ele vai ter um ângulo de 30. Repara que a gente já faz a decomposição. 10 metros por segundo, a gente viu lá que a velocidade era um cosseno e um seno. Aí já tem aqui os valorzinhos que ele já decompõe. E aí eu vou fazer esse cara aqui, ó, que ele vai ter a mesma aparência do corpo. Então, ele vai fazer, ó, pum, e ele vai voar. Agora eu vou fazer a mesma coisa para esses dois aqui. Mesma velocidade, só que agora 45 graus. Então, eu vou deixar aqui um em cima do outro. E o outro aqui, vou botar uma aparência de amarelo, por exemplo. A mesma velocidade, o outro era 45, esse vai ser 60. Então, collision, beleza. Então repara aqui, ó, eu vou ter o vermelhinho está a 30, o azul ele vai estar a 45, o azul não, o verde vai estar a 45 e o amarelo vai estar a 60 graus. Então, eu só tirar a resistência do ar, botar a velocidade pequenininha. Quando eu dou play, olha que interessante.
o que tinha... Deixa eu ver... Pronto, a gente consegue ver. Então, eles vão ser lançados, ó. Olha lá que interessante, ó. O que tinha 45 graus, que era o verde, repara que ele chegou muito mais longe do que o de 30. Ó. O 30 bateu aqui, que foi no mesmo do cara de 60 graus. Então, se eu quero lançar um objeto mais longe possível, eu tenho que exatamente ter essa velocidade. Eu tenho que exatamente... Vou só aumentar o rastro. Pronto. Tá, isso foi. Então, se eu quero chegar o mais longe possível, eu tenho que sempre lançar 45 graus. Que é exatamente como mostra aqui o vídeo. Ó, se eu lançar os três ao mesmo tempo... Ah lá. Embora o vermelhinho ele esteja um ângulo menor, ele vai chegar mais rápido. Mas ó, repara como quanto mais para cima eu jogo, mais alto ele chega, que é exatamente o amarelo. Só que a 45 graus, ó, o verde ele vai chegar muito mais rápido, vai chegar muito mais longe. Então o alcance máximo sempre ocorre a 45 graus. Tudo bem? E repara que o tempo também vai influenciar. Por quê? O tempo depende da altura. Como o vermelho está a 30 graus, ele não sobe tanto, ele chega muito mais rápido. Já quem vai chegar em segundo lugar? Vai chegar exatamente o verde. Por quê? Porque o verde tem uma altura menor. E o amarelo, por ele ter uma altura maior, ele demora mais a chegar. Pegaram mais ou menos a ideia? Entendi. Então, a prova vai ser essas questõezinhas simplesinhas, só olhou e substituir. Então, só anotar esses caras aqui. Esses ângulos são bem simples. Só botar aqui, ó. Seno e cosseno. Ângulo. Ah lá, tabela. Ah lá, pum. A mesma tabelinha que eu fiz pra vocês. Ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Ou seja, só ir olhando. Isso aqui é fácil de obter. Aqui tem um pouquinho mais. Mas a ideia é bem simplesinha. Olhou, substituiu, resolveu. E questão conceitual, temos essa aí de seus 45 graus. Que ele sempre vai ocorrer no máximo aos 45 graus. Certo, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo tranquilo. Beleza, gente. Então, fica aí. Terminamos nossa aula. Certo? Qualquer coisa, eu posso até botar o mesmo site que eu peguei ali as questões, pra vocês darem uma olhada. Não vai ser muito diferente daquilo. Né? Por aí vai. Certo? Dúvidas? Perguntas? Beleza, então. Então, falou, gente. Até mais. Valeu. Valeu.